pensar como as penas surgiram ao longo da história da vida na Terra? Muito antes das aves que nós conhecemos hoje, as penas já existiam, porém com propósitos diferentes dos quais a gente está acostumado a associar a elas. E para entender melhor essa história, através desse vídeo, nós vamos explorar a fascinante história evolutiva das penas, um dos temas mais incríveis da biologia. Antes de tudo, nós precisamos voltar aproximadamente 200 milhões de anos atrás, no período Jurássico. Durante essa época, os dinossauros dominavam o planeta, e dentre eles existia o grupo dos terópodes, que antes das aves e do voo começaram a desenvolver estruturas que mais tarde evoluiriam para as penas. Os fósseis de dinossauros do gênero Archaeopteryx, que viveram 150 milhões de anos atrás, são os mais famosos quando se trata desse assunto. A mescla de características de ave e dinossauro que esse animal possuía demonstra um processo de transição evolutiva, que acabou chegando nas aves como nós conhecemos hoje. Além de uma cauda comprida e dentes reptilianos, eles também possuíam penas modernas, como as das espécies de aves atuais. De acordo com os cientistas, os Archaeopteryx eram capazes de fazer voos curtos, decolando do chão a partir do início de corrida. Apesar das semelhanças, o seu voo não era como o das aves modernas. O primeiro fóssil de Archaeopteryx foi encontrado em 1861 e era da espécie Archaeopteryx litográfica. A descoberta desse fóssil, que evidenciou a existência de dinossauros emplumados, surpreendeu os cientistas, e a partir desse momento esse tópico despertou muitas curiosidades e controvérsias no meio científico. Durante muito tempo foi especulado pelos cientistas que as penas seriam resultado da modificação de escama dos répteis, porém essa hipótese nunca foi confirmada no registro fóssil. A análise de dezenas de fósseis de dinossauros plumosos mostrou que as penas não são escamas modificadas, mas sim estruturas dérmicas homólogas às escamas, pois possuem a mesma origem, mas evoluíram de forma diferenciada. As penas são formadas por proteínas fibrosas chamadas queratina, e elas podem ter surgido entre dinossauros terópodes como estruturas tubulares independentes, que se tornaram progressivamente mais complexas. Bom, sobre a relação de dinossauros e pássaros, é importante salientar que os pássaros são um tipo de dinossauro. Eles estão contidos no grupo dos terópodes, que é caracterizado como dinossauros carnívoros com pernas muito compridas e braços muito pequenos. Isso até já foi bem discutido na academia no passado, mas hoje em dia essa hipótese de parentesco está muito aceita, não existem tantos debates quanto se existia antigamente. Os debates que se fazem hoje em dia eles estão mais específicos sobre detalhes, mais do que a relação de parentesco em si. Mas quando tu olha as estruturas ósseas desses indivíduos, a gente consegue ver semelhanças muito absurdas no quadril, que são quase iguais, o pescoço em formato de S é muito característico de dinossauros, e o pulso em formato de meia-lua, que é característico só de raptores, então velociraptors, por exemplo, e pássaros. O ancestral mais antigo que a gente tem conhecimento dos pássaros, ele é de mais ou menos 150 milhões de anos atrás, que é o caso do Archaeopteryx. E ele parecia muito mais um dinossauro do que tu esperaria um pássaro, mas ele tinha muitas penas, ele era coberto de penas. E isso fazia com que, possivelmente, ele fosse capaz de pequenos intervalos de voo, mas nada parecido com o que a gente tem hoje em dia. O período em que houve uma explosão no registro fóssil, ele é de 100 a 60 milhões de anos atrás, em que a gente encontrou muitos e muitos fósseis do que a gente chamaria de fósseis intermediários entre essas duas linhagens dos dinossauros não avianos e dos dinossauros avianos, que são as aves, no caso. Isso aconteceu numa bacia sedimentar na China e até hoje ocorrem diversas descobertas que nos deixam cada vez mais certos da relação de parentesco e, bom, nos dão um insight maior sobre a relação desses dois grupos. Esse período é caracterizado como o período das proto-aves, em que elas estavam desenvolvendo voo e que diversos especialistas caracterizam como o momento da diferenciação de dinossauros não avianos e avianos, sendo no caso os outros dinossauros e as aves, né? Diversos grupos de dinossauros no registro fóssil apresentam penas ou estruturas similares a penas, mas foram apenas os ancestrais das aves atuais que foram capazes ambos de desenvolver a capacidade de voar junto com penas e sobreviver até os dias de hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução das penas e a gente sabe que elas surgiram com funções diferentes que elas têm hoje. Uma dessas funções pode ter sido a de fazer um isolamento térmico. As penas podem ter ajudado os animais, como os terópodes, que são os ancestrais das aves, a manterem a temperatura corporal em ambientes mais frios. Uma outra função possível para as penas seria a de camuflagem, fazendo com que esses animais conseguissem se mimetizar melhor no ambiente e assim eles não seriam tão facilmente vistos pelos predadores ou pelas suas presas. Ao contrário da camuflagem, uma outra função pode ter sido a exibição. As penas coloridas elas podem ter surgido como uma forma de atrair parceiros ou intimidar outros animais, assim como o pavão moderno.
Com o tempo, penas mais complexas podem ter ajudado esses animais a se locomoverem, como planar entre árvores. Isso seria mais ou menos um passo inicial para o voo. Isso mostra que as penas surgiram com diversas funções antes de realmente serem utilizadas para voar. Então, as penas, assim como o cabelo, assim como as unhas e como as escamas, elas são anexos da epiderme. No caso delas, elas são produzidas por células que produzem queratina dentro de um folículo, de uma vaginação da epiderme dos pássaros. Então, para a gente entender a evolução da estrutura das penas, a gente também tem que entender a evolução desse folículo, de como ele gerou a estrutura das penas ao longo do tempo. Então, a primeira pena, a pena mais primitiva que tem, era simplesmente um cilindro de queratina. Sem ramificações, sem haste, era só um cilindro. Posteriormente, com a diferenciação desse folículo, começou a surgir ramificações laterais dessa pena primitiva, formando as barbas da pena. Então, o que a gente tinha é como se fosse uma pluma bem primitiva. Posteriormente, com mais uma diferenciação do folículo, e começaram a surgir ramificações de maneira helicoidal ao redor desse folículo. Então, se originou uma haste central, que é a raque da pena, e também ramificações secundárias, que são os barbulos, que são ramificações das próprias barbas da pena. Esses barbulos depois eles iam evoluir novamente para formar complexos proximais e distais, que iam ajudar a manter as barbas unidas, formando uma pena rígida, que é algo mais próximo do que a gente tem de uma pena moderna. Aí, a partir dessa pena rígida, a gente começa a ter diferenciações muito variadas, assim, para formar toda a variedade estrutural que a gente tem das penas hoje em dia. Por conta da evolução, as penas se diversificaram e ganharam cada vez mais funções ao longo da história. E foram separados 5 tipos principais de funções entre as penas. Primeiramente, tem as penas de contorno, que as penas de contorno são as penas que principalmente revestem o corpo das aves, que têm principalmente função contra umidade e lesões. Além que elas também ajudam muito na aerodinâmica durante o voo das aves. E, como eu disse, são as principais penas que são encontradas em corpos de aves e tal. Tem as penas de voo. As penas de voo são provavelmente as penas mais famosas, são principalmente encontradas nas asas e na cauda da ave. E, como o nome diz, são as penas que de fato fazem a ave voar. Elas são penas extremamente simétricas, porque elas precisam garantir as aves a fazer manobras e se sustentar facilmente no ar. Também tem as penas de isolamento, que são mais conhecidas como plumas, que são penas bem mais macias, sem muita simetria. E por conta disso elas fornecem mais calor, porque elas são mais volumosas no corpo e conseguem segurar a temperatura. Elas são mais encontradas principalmente em regiões de clima frio e são fortemente associadas a pinguins, principalmente filhotes. E a quarta nós temos as penas ornamentais. Elas são famosas por serem encontradas em pavões e animais exorbitantes, né? Volta e meia elas são conhecidas por serem muito coloridas e elas têm a principal função em comunicação e atração sexual. E por fim nós temos as penas sensoriais, que provavelmente são as menos conhecidas, que elas têm uma função muito especializada em saber a direção do vento e saber se alguma coisa no ambiente mudou. Todas as penas evoluíram ao longo dos anos para diferentes tipos de funções, assim formando vários tipos de aves diferentes.